Amém. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É uma honra estar aqui. Assim que eu entrei, eu me lembrei, a primeira vez que eu estive aqui, o Davi e a Cláudia. Quero fazer as apresentações antes, né? Minha mãe está ali me acompanhando, né? Essa mulher que é uma bênção. A Cláudia, que vocês conhecem, o Davizinho, o Felipe, o Eduardo, meu sobrinho mais velho, a Andréia, Daniel, e o meu amor, porque ele não falou, já veio no carro falando, não fala o meu apelido. Não pode falar. Aí eu não vou falar, entendeu? Nós somos casados há 31 anos, e aí, como quero dizer para vocês, não tem rotina. Casamento com crente não tem rotina. Se o seu casamento está na rotina, tem alguma coisa errada. Eu já casei 4 vezes, estou casando 3 vezes, vou casar a 4ª e ter um amante no meio do caminho. Criatividade, meu bem. Não pode ter. Casei com um príncipe, né, amor? Conheci com 16 anos, e aí estou falando de família, então vou contar a minha história. Sabe por quê, gente? Crente, as pessoas dizem que crente é fofoqueiro, eu digo que não. Crente não é fofoqueiro, crente é pesquisador. Gosta de fazer pesquisa da vida dos outros. Aí de vez em quando a gente socializa a pesquisa. Aí eu falo logo da minha vida, falo que eu tenho 51 anos para ninguém me dar mais. Que aí falou, não, ela tem 51, ela falou 51, nasci em 1961 para ninguém me dar mais. Estou falando da minha vida toda, para vocês falarem também. Aí, então, 16 anos, aí tô apaixonada. Sabe o que é uma mulher apaixonada? Tinha uma novela Mulheres Endemoniadas, mas eu prefiro Mulheres Apaixonadas, né? E aí, apaixonada, e quando eu casei, eu dormia com o travesseiro dele. Retardado, né? Toda apaixonada, meio doido, meio doente. Mas eu aconselho você, se apaixone. Muito bom. E aí, casei essa fase, apaixonei, ia trabalhar, ficava agarrada com o travesseiro para sentir o cheiro. Depois veio o filho. Aí muda tudo. Quando você tem filho, muda tudo. Aí eu tive que casar de novo, casar com o pai. Não é outro casamento? Vê se tem rotina. Ainda tinha que ficar atraente tudo para o pai. Casei com o pai. Aí o filho cresce. Vai embora. Aí você tem que casar com o marido. Porque é só você e ele. Não é mais o príncipe, porque não virou sapo, não. O meu continua príncipe, né, amor? Então. E aí eu tenho que casar com o marido. Tem que ter criatividade. Quando meu filho casou, minha casa ficou uma doideira. Com um deserto. Porque ele é essa pessoa que eu falei, testemunho de oração. Mas ele era espaçoso, então ocupava todos os cômodos da casa. Davi morou lá em casa um ano, você ajudou um pouco a bagunça, né? Porque homem é o bicho bagunceiro, me perdoe, tá? Os homens aqui presentes, mas Deus criou vocês assim, né? Amém. Meia largada pelo meio da casa. Então, a lixeira esburrando e não vê. Oh, Deus! Aí, quando o Mike casou, ficou aquele museu. Aí eu tive que casar com o marido, só era eu e ele e eu. Eu falei, não, eu não vou ficar dor velho, enjoado, rabugento, chachelendo dentro de casa, resmungando. Aí tive que me apaixonar de novo por ele. Aí fiquei apaixonada. Estou ansiosa para casar com o avô, porque meu filho ainda não tem filho, eu vou casar de novo, já estou me preparando para casar com o avô. Nesse meio tempo que eu aguardo ansiosamente para casar com o avô, eis que meu marido se aposenta. O meu amante aposentado? Que agora faz tudo pra mim? Então, vê se tem rotina num casamento desse. Então, meu marido, isso tudo para apresentar meu marido, né? E para dizer que Deus faz nova todas as coisas. Se teu casamento está numa rotina, não aceite viver de aparência. Deus tem algo novo para você, tem um amor com a sua mulher, com o seu marido. Ele pode fazer você se apaixonar em cada fase da sua vida. E eu não estou falando de que eu não vivi, não. Eu estou falando de situações que eu vivi, né? Então, quero apresentar essa minha família. Maico hoje ele é professor, então ele viria, mas não pôde vir porque ele vai ser homenageado lá pelas turmas dele, né? Ele deve ser um bom professor, porque as turmas escolheram ele para ser homenageado. Mas quando eu entrei aqui, eu fiquei impactada. Eu me lembrei claramente do primeiro dia que nós estivemos aqui, eu e minha família. Era no dia do aniversário do Davi. E nós temos o hábito de comemorar o aniversário e a gente arruma qualquer motivo para ficar junto, para brigar. O último aniversário, eu e o Davi tivemos uma briga que quase teve que chamar a polícia. Vocês acreditam nisso, gente? A Cláudia presenciou, a Andréia, minha mãe, quase teve que chamar a polícia.
Porque sabe, ó, não vale nada, nem eu nem ele. Porque criado no morro, sangue italiano e cabelo duro, porque é afrodescendente, a única coisa que presta nas pessoas é Jesus. Aí algumas vezes a gente não deixa Jesus habitar, e aí quase vê uma discussão, só Jesus, né? Mas nós temos o hábito de nos reunirmos todos os aniversários, a gente procura um motivo para estar juntos. E nós estivemos aqui, logo assim que o Davi veio para cá, não foi? Ele estava frequentando aqui, e nós chegamos, viemos um domingo, o aniversário dele tinha, coincidentemente, caído no domingo, e nós ficamos lá atrás. Eu nunca podia imaginar que hoje eu estaria aqui pregando. Nunca, isso era tão distante para mim. Isso era tão distante, porque a igreja estava cheia, nós nos posicionamos lá naqueles últimos bancos, o Davi nem era conhecido, nem Cláudia, que ele estava aqui há uns 6 meses, eu acho, participando há uns 6 meses, eu nunca podia imaginar que eu estaria aqui. E quando eu pisei ali, eu me lembrei desse dia. Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer ao pastor Maurício, esse ministério, pela honra de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, irmã, que Deus gerou no seu coração. Que Deus abençoe grandemente esse ministério. E eu quero dizer para vocês, através da minha vida profissional, Deus tem me dado a honra de participar de muito e de estar em muitos lugares, participar de muitos eventos. Melhor lugar é a casa de Deus. Não tem lugar melhor. E eu estou falando com toda a propriedade que eu posso dizer. Não tem lugar melhor do que a casa de Deus. Creia nisso. Talvez você nem saiba o valor de estar aqui hoje. Mas não tem lugar melhor do que a casa de Deus. E eu estou muito feliz porque eu estou aqui. E aqui é a casa de Deus. Bom, vamos lá. Nós podíamos falar vida de oração. Nós podíamos falar de várias situações. Podia falar da minha vida. Podia falar da vida da minha mãe, do meu pai, que é um testemunho de oração. Mas nós vamos ler 1 Samuel, vamos falar sobre a vida de Ana. 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 20. O nascimento de Samuel, a minha versão é NVI, talvez é um pouquinho diferente, mas a essência da palavra é a mesma. Havia certo homem em Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade ao Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Repete comigo. Porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. O Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres a atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados.
Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouviu a sua voz. Então, Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não era mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Essa história é uma história muito conhecida, né? Nós já, várias vezes, nós já ouvimos pregações e mais pregações sobre essa história. Nós vamos ver aqui o contexto de uma família. De uma família que aparentemente era um contexto normal. Era um homem, para a época, né? Contextualizando este momento aqui, para a época era normal um homem ter duas mulheres. Quando uma mulher não gerava filhos, a outra mulher gerava outros filhos. Então, uma família aparentemente normal. Mas, se nós entrarmos na história desta família, nós vamos ver ali, presenciar ali um conflito, uma angústia, uma disputa interna, que muitas vezes, esta disputa, ela não as pessoas que estão de fora não percebem. Existia uma mulher angustiada com uma situação. Muitas vezes, quem era Ana? Ana era a mulher preferida, Ana era a mulher amada, Ana recebia uma porção dobrada. Se nós analisarmos o contexto de Ana, ela era queridinha. Quando eu comecei a estudar essa história, e Deus começou a falar comigo sobre esse momento de hoje, esse momento de vida de oração, sobre família, sobre a posição da mulher, sobre a iniciativa das mulheres de estarem promovendo cultos das famílias, Deus me lembrou da minha vida. Davi falou um pouco aqui da nossa vida, da nossa família. Nós praticamente nascemos num lar evangélico, porque quando os meus pais se converteram, eu tinha 2 anos e pouquinho. Então eu tive tudo. Tudo que uma pessoa precisa para não perder a bênção, assim como Davi teve. Mas nós passeamos. Demos uma voltinha no deserto. E muitas vezes nós queríamos dar uma passadinha pelo inferno. Muitas vezes você tem tudo. Você tem tudo e você não enxerga que você tem tudo. Você é a queridinha do seu Pai Celeste. Porque o Davi falou aqui, e ninguém se manifestou. Falou: tem faltado alguma coisa na sua casa? Tem faltado providência na sua casa? Tem faltado comida para você comer? Tem faltado... Alguém aqui não tem uma cama para dormir? Alguém aqui não tem um cobertor para se cobrir? Então, aplauda o Senhor, porque você faz parte de uma estatística de pessoas que são abençoadas. Porque hoje, nós ainda temos no universo pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Uma quantidade muito grande. Você está aqui todos os domingos, recebendo palavras sobre família, recebendo direcionamento. E aí, tem uma angústia dentro de você. Todos nós temos. Eu tinha uma angústia dentro de mim. Eu tinha questões internas minhas, questões pessoais, que só eu e Deus sabíamos. Esse era o contexto de Ana. Aí você pensa, mas foi Deus que tornou a Ana estéril? Foi Deus que tornou a Ana estéril. Eu quero perguntar para você, qual é a sua angústia? Qual é o seu problema familiar?
Qual é a sua deficiência? Quero te dar um recado. Foi Deus que permitiu. Foi Deus. Porque se você está aqui, você é um escolhido de Deus. A pastora se enlouqueceu, foi Deus. Sabe por que foi Deus? Foi Deus que tornou Ana estéril. Porque Deus não queria Ana na posição em que ela estava. A Bíblia fala, essa história nos conta, que Ana ia ano após ano ela ia ao templo. E ela sofria humilhação. E ela sofria perseguição. Por quê? Deus não queria Ana do mesmo jeito. Deus não queria que ela continuasse sendo a queridinha, a dondoquinha, a protegida, porque senão ela não ia se quebrantar, ela não ia se humilhar. O problema que você tem, a sua angústia, a sua aflição, a sua deficiência, o seu pedido, é para que você se posicione diante de Deus da maneira correta. Porque a posição que você tem que lutar é de joelho diante de Deus e de pé diante do problema. Você muitas vezes inverte a situação. Você se ajoelha e se rende ao problema. E fica em pé diante de Deus. Pô, Senhor, por que você não me ajuda? E você já faz a tua oração. Senhor, eu sou tão boazinha. Eu sou tão direitinha. E o Senhor não me abençoa? Senhor, mas eu vou para a igreja todo domingo. Ana podia dizer, eu vou todo ano, eu vou lá e faço sacrifício e oro. Eu sou direitinha. Não é assim que a gente enfrenta os problemas. O primeiro passo para você enfrentar o problema é você identificar o problema. E quero dizer uma coisa para você. Para de dar nome para o seu problema. Põe a mão no seu peito e fala, eu sou o problema. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua sogra, não é o seu chefe. É você o problema. Ana, o problema não era Penina, não era. O problema não era Penina. Penina era o natural. Ana simbolizava o sobrenatural. Você quer um milagre? Por que você fica no contexto natural? Quando você tem um problema, eu quero dizer para você, os seus inimigos, aqueles que te perseguem, aquele problema que te angustia, ele é de Deus, porque ele vai arrastar você para um outro nível. Ele vai treinar você, ele vai te fortalecer, porque covardia não é de Deus, gente frouxa não é de Deus. Muitas vezes, o problema você tenta mascarar. Eucana, o que Eucana fazia? Claro que ele tem muitas qualidades. Claro, é uma família. Ele era o sacerdote da casa. E ele se posicionava. Mas sabe como ele tentava resolver o problema? Dando uma porção dobrada de comida para Ana. Ele ia lá e dava uma porção dobrada de comida para Ana. Como é que você está tentando resolver seu problema? Seu marido não te olha. Você não tem relação sexual com teu marido? E outra coisa, casamento sem relação sexual não é casamento. Se está faltando... Tem criança aqui, mas as crianças aqui são de Deus, precisa aprender isso. Porque tal de gente... Sabe por que eu sou pastora? E as pessoas conversam muito comigo, as mulheres conversam muito comigo. Acham que eu sou confiável, mas eu bem conto a vida delas para todo mundo, não dou nome. Porque eu fico horrorizada da falta de sexo no casamento dos crentes que está acontecendo. É mulher com cara de pau, que dá desculpa de dor de cabeça, que dá desculpa de não sei o quê. Como é que você quer ter um relacionamento se você não faz sexo com seu marido? Aqui depois, no final da história, fala que Eucana teve relação sexual. Família, marido e mulher. Se o teu problema é esse, eu não estou falando de um mundo de Nárnia, não. Eu estou falando das igrejas evangélicas de 2013. O primeiro problema é você identificar o que está faltando no seu casamento. Está faltando, ou então só tem sexo.
fazemos? Só tem sexo? Ou então só tem conta? Ou então só tem um problema, não tem relacionamento? O primeiro passo é você identificar o problema e você confrontar o problema. Não faça como Eucana. Ele foi lá e deu uma porção dobrada. Não foi? Lembra? Ele foi lá e deu uma porção dobrada. Queria achar, ele tinha 2 mulheres. Dava porção dobrada. Não resolveu o problema como ele tinha que resolver. O problema é com seu filho. O que você faz? Você compra videogame para ele, põe ele numa boa escola? Compra roupa de marca para ele? Ele não consegue conversar com você. Ele não consegue sair com você. Ele não consegue fazer nada em casa. Não consegue sentar à mesa para fazer uma refeição. Ele não consegue ir à igreja. E você fica tentando mascarar o problema. Ah, é a professora. Porque aquela professora dele não vale nada. Ah, também na igreja não tem nada para o meu filho. Não tem salinha para o meu filho. Ah, se ele é jovem. Olha os amigos. Que cambada de gente que não presta aqueles amigos do meu filho. Crente é muito cara de pau, né? Não dobra o joelho, não identifica o problema, não dobra o joelho, não se quebranta, não fala, Senhor, olha só, minha angústia é essa. Eu falei da experiência com o Michael. Não foi fácil. Ele ficou quase 4 anos perdido. Até a retardada. Não, retardado não pode não, porque os retardados pensam também, né? Eu sou professora, eu estou aprendendo, né? Ele desenvolve. Não sei nem que adjetivo que eu vou usar. Lá, lesada, todo domingo para a igreja, criada na igreja. E, o que eu achava que eu tinha que fazer era obrigar ele para a igreja. Tá certo, tem que obrigar mesmo. Porque você obriga teu filho a tomar remédio, você obriga teu filho para ir para a escola, você obriga teu filho a ler um livro da escola, mas para a igreja não pode não, que traumatiza. Vai para o inferno com esse trauma. Tem que obrigar. Porque criança tem um momento que ele não quer mesmo, ele não quer fazer nada, ele não quer tomar banho, ele não quer escovar dente, ele não quer comer feijão, ele não quer estudar. Aí você obriga tudo, porque é bom para a saúde. Para a igreja não, a igreja faz mal. Traumatiza. E aí, eu obrigava ele para a igreja. Baseada nesse princípio, eu obrigava ele para a igreja. Mas não orava. Não orava. Até que um dia eu me posicionei. Sabe qual foi a minha posição? Um dia ele falou, mãe, vou puxar o de rock. Aquilo, minha vontade de matar. Né? Se eu pudesse ressuscitar de novo, eu matava. Mas não posso. Então, vontade de matar. Aí um dia eu falei, vem cá, meu filho, vem cá, mas eu quero orar por você. Vou orar por você. Comecei a orar, fazer umas orações proféticas. Vou ensinar você. Aí você ora para ele assim, fala, meu filho, Senhor, esse é meu filho. Foi o Senhor que me deu ele. Deus, você sabe que eu amo ele demais, mas você ama mais do que eu. Então, eu quero te pedir uma coisa. Se for para ele viver desse jeito, mata. Eu não quero ele. Desse jeito eu não quero. Porque eu prefiro ter a certeza de que, que a gente vai se encontrar na eternidade do que eu vou perder ele para sempre. Então ele vai lá, ó, eu não quero que ele vá nessa festa. Mas ele está me desobedecendo. Você está vendo que ele está me desobedecendo? Se ele está conseguindo me obedecer, então, Jeová, eu não quero um filho desobediente, não. Pode matar. Pode ser com acidente, pode ser qualquer coisa, mas pode matar. Não quero desse jeito, não. Pode levar que ele é teu mesmo, já te entreguei. O Mike abriu, quando eu abri o olho, ele estava com o olho dessa mãe. Eu falei, vai, pode ir. Nunca mais orei para Deus abençoar ele. Quando ele desobedecia. Mas a gente, às vezes, o que acontece? Senhor, abençoa, meu filho. Teve uma irmãzinha, né? A irmãzinha veio falar comigo. Ai, pastor, eu quero que a senhora agradeça a Deus, porque graças a Deus, Deus deu um livramento para minha filha, que a senhora não quer nem saber. Eu falei, irmã, o que foi? Menina, minha filha foi lá para o inferninho, lá no tal da festa lá que eu esqueci até o nome. E aí, quando ela saiu, eu falei, Senhor, libera todos os anjos para proteger minha filha. Que o Senhor abençoe. A menina na prostituição, fazendo tudo, e Deus está abençoando. Deus está abençoando. Aí a irmã, né, pensou que eu ia dar um conselho para ela. Eu falei, mesmo. Aí sofreu um acidente de moto, pastora, mas Deus deu um livramento, está inválida. Eu falei, pois é, então eu vou orar por ela. Posso orar por ela? Cristina, o nome da menina. Aí eu falei, Jeová, o Senhor livrou a Cristina, né? Por que você não matou ela, Jeová?
Poxa, Jeová, já sofreu acidente mesmo, ela podia ter morrido, né? Mas, já sei. O senhor não matou por causa da irmã, o nome da irmã era Ana. Por causa da irmã Ana que pediu a bênção, mas eu agora retiro toda a bênção que a irmã Ana deu sobre a vida da Cristina. Porque ela não merece não, Jeová. Eu só quero uma coisa, eu não quero que ela perca a salvação. Dá só um jeitinho dela ser salva. Depois que ela tem uma infecção nessa perna, que ela fique bem mal, que ela vá pro CTI. A irmã olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Meu Deus, o que está acontecendo com essa mulher? Por que eu estou contando isso tudo? Porque a gente não enfrenta o problema. A gente mascara o problema. O problema de Ana não era Penina. Penina foi usada por Deus para sacudir Ana. Porque senão ela ia ficar bonitinha, mesmo que ela fosse estéril, ela ia ficar lá bonitinha, comendo porção dobrada, sou a queridinha do marido, sou a preferida do marido. Mas ela foi lá e se quebrantou diante de Deus. Ela podia ter falado, Jeová, você não está vendo esse demônio, essa Penina me perturbando não, Jeová? Para de dar nome errado para o seu problema. O problema é você. Dobra o seu joelho em oração. Dobra o seu joelho em oração. Não aceite a sua família continuar do mesmo jeito. Não aceite. Vou contar uma experiência. Você vai me perdoar? Olha, Paulo, a Bíblia diz que tem que perdoar 70 vezes 7. Entendeu? Então eu tenho crédito. Eu vou falar da minha experiência como o problema era meu. Sabe que relacionamento não é fácil? Se fosse fácil, não tinha o número de divórcio que se tem. Não tinha o número de mãe solteira, de criança sem filho. Relacionamento não é fácil. E eu morei 16 anos no quintal da minha sogra. Minha sogra é uma bênção. Amém. Eu amo meu sogro. Amo minha sogra também. Mas ela me treinou. Bom. E aí, era uma bênção. E eu vivi em conflito com Paulo. Vivi em conflito. Porque eu não tenho isso. A mulher é um tojo, porque mulher, quando dá pra ser enjoada, a bicha é enjoada, gente. Só misericórdia. E homem, quando dá pra se relaxar, abençoado, aperfeiçoa cada dia. Não é verdade? Então, e aí eu ficava naquele enjoo. Tudo que o Paulo fazia eu botava defeito, porque eu não estava bem. O contexto era ruim, era ruim. Eu morava numa casa pequena. Morava perto de pessoas que nós não tínhamos sintonia. Isso é evidente, relacionamento não é fácil. E tudo que ele fazia, eu botava defeito. E aí, consequentemente, ele não me ajudava em nada em casa. Ele não sabia fazer tudo que eu fazia, eu botava defeito. Sabe o que aconteceu? Um belo dia, ele fez um suco. Tinha manga no quintal, não sei se ele lembra disso. Isso já deve ter uns 20 anos, 22 anos, 25, sei lá. Tinha manga lá no quintal. E aí ele ficou com vontade de tomar um suco. Ele fez um suco de manga. Gente, que suco delicioso. Vocês acreditam que aquele suco fez toda a diferença na minha vida? Aí que eu vi que o problema era eu. Que ele não me ajudava, que a culpa era minha. Aí ele fez o suco. Gente, o suco era delicioso. Eu elogiei tanto suco, que aí essa responsabilidade do suco passou a ser dele. Coisa linda, menina. Agora ele faz suco de tudo. E ele faz suco para a família inteira. Minha mãe ajuda, porque às vezes a quantidade é muito grande. E aí, o que eu percebi? Que através do elogio do suco, ele foi se despertando e foi fazendo outras coisas. E sabe quando acende aquela luz assim, você fala, a culpa é minha. Eu que mudei de posição. O seu problema não vai mudar se você não mudar. Mas sabe como a gente enfrenta o problema de maneira errada? A gente se prostra. Tem gente que vive na zona de conforto do problema. Porque a zona de conforto do problema, às vezes, para quem é acomodado, é muito bom. Eu não posso não, meu marido não é crente. Eu não posso vir para o culto de oração, que meu marido não é crente. Meu filho me dá um trabalho na igreja, por isso que eu não trago. Minha família é um problema sério. Minha mulher é uma praga. Sinto muito te dizer, quem não presta é você. Sinto muito te dizer. A partir daquele momento em que Ana, ela se quebrantou. Ano após ano, ela ia à casa do Senhor.
Ano após ano ela foi humilhada. Ano após ano, até que ela estava do jeito como Deus nos quer. Arrogância, vaidade, prepotência, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que nos prostrar diante de Deus. Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que nos quebrantar diante de Deus. Parar de se humilhar diante das pessoas. Parar de confrontar as pessoas. Nós temos que separar as pessoas do problema. Muito claro que todos os problemas as pessoas estão envolvidas. Mas para de brigar com a pessoa. Para de acusar a pessoa. Para de se esconder da pessoa. E passa a enfrentar o problema. Você só vai enxergar o problema se seu joelho estiver dobrado em oração. Se você não se dobrar em oração, você não vai ver o problema. Você não vai resolver o problema. Você não vai sair do problema. A oração, ela vai abrir os seus olhos. Ela vai te dar direção. E vai fazer toda a diferença na sua família. E aí nós vamos para o contexto da igreja. Isso, a gente já viu um problema de família. Que pode ser que foi o meu. Que eu ainda tenho outros problemas também. Porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso significa que a cada dia nós temos que ser melhores. Você não está pronto, não. O treinamento é até o seu último suspiro. Então, até o seu último suspiro, você tem que aprender. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós estamos em processo de santificação. E todos nós temos que buscar essa santificação. Todos nós podemos ser melhores a cada dia. Perante Deus, todos nós somos iguais. Todos nós temos a mesma oportunidade de recomeçar todos os dias. Quando você acorda pela manhã, Deus diz, oi, bom dia, o Espírito Santo está ali do seu lado e fala, vamos começar de novo. As misericórdias de Deus são novas a cada manhã. E é por isso que você está aqui. Não se permita continuar do mesmo jeito. Você continuar do mesmo jeito. Não se permita. Deus, quando Ele libera o oxigênio, Ele não libera um oxigênio separado para os pastores. É o mesmo oxigênio para todo ser humano. Quando o nosso organismo funciona do mesmo jeito, eu costumo dizer o seguinte, quando você vai ao banheiro, molha e fede, independente do que você come, do que você bebe. Então nós somos iguais perante Deus. Na nossa veia corre sangue. O Eike Batista é o homem mais rico do Brasil atualmente. Na veia dele não corre petróleo. Corre sangue como na minha e na sua. Então Deus, Ele é o mesmo e Ele é justo. Então não se permita continuar do mesmo jeito. E a promessa de Deus que nós vamos ser melhores a cada dia. Até ser dia perfeito. A vereda do justo é como a luz da aurora. E aí nós precisamos brilhar mais e mais. E você só vai brilhar se você identificar o seu problema. Se você confrontar o seu problema. Se você se posicionar diante do seu problema. Não diante das pessoas. Para de dar desculpa esfarrapada. Muda você. E aí a gente vai para a igreja. Ela estava lá na igreja. Né? Como nós estamos aqui. E aí ele observou aquele clamor de Ana, a forma como ela se colocou diante de Deus, ela chamou a atenção de Eli. E aí ele se enganou. Ele falou, você está bêbada? Para de beber. Eu costumo dizer, quando as pessoas falam besteira, eu falo, para de beber, você bebeu o que hoje? Eu bebo vinho novo todos os dias. Gosto de me embriagar do vinho novo. E eu tenho que andar bêbada mesmo, né? Bêbada de oração, bêbada de vinho novo. Porque senão, nem eu me aguento. E aí ele se enganou. E ele disse, para de beber. E ela disse, não. Eu não estou bêbada. Não coloquei vinho na minha boca. O que está assim é a minha angústia. E aí ele observou ela melhor e falou, vai. Deus vai conceder o que deseja o seu coração.
quer dizer uma coisa para você, o que eu aprendi, que eu aprendo todos os dias. Você vem à igreja todos os dias. O sacerdote pode liberar alguma palavra que ele tenha se enganado em relação a você. Mas Deus não vai se enganar. Esse mesmo sacerdote que engana, que muitas vezes se engana com a posição, mas quando ele prega, ele vai falar da promessa de Deus na sua vida. Quando ele libera a palavra, se você tomar posse, se você se posicionar, vai fazer diferença na sua vida. Porque a partir daquele momento que Eli liberou aquela palavra para Ana, primeiro, ele liberou uma palavra ruim. Ele falou que ela estava embriagada. Muitas vezes você vem na igreja e você ouve uma oração, você ouve um louvor, o pastor vem aqui, prega, fala uma palavra, e a pessoa se prende numa única palavra que não foi boa. Ana podia te dizer, olha que sacerdote sem vergonha, me chamou de pinguça. Não sabe nada, cadê a revelação de Deus desse homem? Ela não podia ter se prendido ao primeiro momento do encontro e perder a unção de Deus através do mesmo sacerdote? O que você faz com as palavras que são liberadas daqui? O que você faz com os louvores que são liberados daqui? O que você faz com as orações que são levantadas aqui? Como você se posiciona? Vamos aprender com Ana. A partir daquele momento, a Bíblia fala, a história fala, que Ana comeu e o seu coração não estava mais triste. Foi através da oração, de uma vida de oração. Mas a oração, ela vai te empurrar para uma posição. Por isso que eu falei que você pode orar sem fé. E aí você não vai receber nada. Quantos anos Ana foi à igreja? Quantos anos ela orou e não recebeu? É a posição dela. Quando Deus te liberou uma promessa, já sai festejando e glorificando aquela promessa. Deus está te dizendo que os seus filhos são para a salvação. Então muda o semblante, coma, se alegre, profetize, entra na sua casa e profetizando e começa a se posicionar diante desse problema. Se seu marido, se a sua mulher ainda não se posicionou, mas Deus liberou uma palavra que a sua família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, começa a glorificar Deus por isso. Começa a glorificar Deus por isso. Não perca o seu tempo. Quantas vezes você vai vir ao templo? Quantas vezes você vai vir aqui ao culto das mulheres, ao culto da família, ao culto de oração, ao momento de intercessão? Quantas vezes você vai vir, vai orar, vai clamar e não vai mudar de posição diante do problema? O seu rosto vai continuar abatido, vai continuar com cara de leproso. Em nome de Jesus, nós somos o povo escolhido. A igreja, ela tem se posicionado a cada dia. Tem coisas ruins na igreja, por isso que eu falei da parte ruim de Eli, porque Eli simboliza a igreja. Tem algumas coisas que não são boas mesmo na igreja. Para de olhar para aquilo que não é bom e toma posse da unção de Deus que é liberada através das igrejas. E eu vou falar uma coisa para você. A unção de Deus, a promessa de Deus é liberada através das igrejas. Para de procurar paliativo. Para de ficar preso nos defeitos, porque aí você não muda de posição. Ana passou a comer. E a partir daquele momento a vida dela mudou. Você imagina, eu fico imaginando a cena. Todo ano, né? Eu estou falando umas coisas aqui, mas tem criança grande aqui. Graças a Deus. E aí, eu estou imaginando a cena. O Cana vai lá todo ano, né? Aí tá lá, a mulher chora. Aí vai para casa. Aí tá aquela mulher com aquela cara de entojada. Oh Deus, oh céus, eu sou uma pobre coitada. Que homem que vai querer se deitar com a mulher dessa? Aquela cara de tristeza, a própria depressão em pessoa. Eu fico imaginando, eu estou conjecturando, né? Não está escrito na Bíblia. Eu fico imaginando que a partir do momento que ela se posicionou, ela comeu, ela se alegrou. Quando chegou em casa, a chapa esquentou. Não é não?
O negócio foi tão bom que gerou Samuel, cara. Imagina. Então muda de posição, cara. Às vezes você é uma mãe enjoada. Uma mãe que não sabe dialogar com o filho. Claro que vocês têm que fazer essa oração profética, mas não sabe conversar. Só sabe brigar, falar. Você nem sabe do que teu filho gosta. Tu nem sabe quais são os amigos dele. Tu nem sabe o que ele assiste. Tu nem sabe com quem ele conversa. Nunca faz uma comidinha especial para então mima demais. Não tem o equilíbrio. Em nome de Jesus, as palavras que são liberadas aqui tem que fazer você mudar de vida. Tem que fazer você se posicionar, você celebrar. A igreja, nós vimos que a oração fez diferença na vida de Ana. E fez diferença na vida da igreja, sabe por quê? Porque através de Samuel, Deus gerou um novo ministério para o povo de Israel. Ana queria apenas um filho. Deus queria um profeta. Ana queria apenas ser honrada pelo seu marido, na sua família. Deus queria eternizar o nome de Ana na história. Ana queria apenas uma realização. Deus queria uma transformação. Porque através da vida de Samuel, começou um novo momento para o povo de Israel. Irmã, irmão, esse teu problema pode ser o começo de um novo tempo. Um novo tempo na sua vida. Um novo tempo na sua família. Um novo tempo na sua igreja. Um novo tempo na sociedade. Irmãos amados, queridos de Deus. Príncipes e princesas de Deus. Deus está gritando todos os dias que Ele tem um novo momento para o Brasil. Ele tem um novo momento para o Brasil. E já existem profecias que o Brasil vai ser um celeiro de adoradores. E por que você continua amarrado e acorrentado no seu problema? A oração vai te desamarrar. A oração vai desabrochar esse ministério, esse sonho que está dentro de você. E que talvez não seja para você, mas seja para mudar a sua família inteira. Seja para mudar a sua igreja, para mudar a sociedade. Eu trabalho, até o ano passado, eu tinha um cargo importante. E eu tinha autonomia para indicar algumas pessoas, para liderar alguns segmentos da educação no município de Duque de Caxias. Gente, vocês não têm noção da angústia de alma que eu passo. Não liga não, porque a gente chora à toa lá em casa. Liga não. A angústia de alma que eu ficava, sabe por quê? Porque não tem crente preparado para assumir liderança. Não tem crente formado. Não tem crente que seja corajoso. O segmento da nutrição, vou citar alguns. Todo chefe de nutrição da educação é macumbeiro. Que eu conheço. E aí você fala para o crente, vai fazer faculdade. Não pode não, já estou muito velha. Ah, não, tem problema, não posso não. E os macumbeiros tudo se preparando. Eu estou falando de macumbeiro mesmo, de mãe do capeta. E aí você não tem, você procura então. É uma pessoa formada, um crente formado. Aí você fala, ai, graças a Deus encontrei alguém. Fui escolher uma pessoa para ser diretora de uma das escolas. Ai, graças a Deus encontrei alguém com formação, não sei o quê. Gente, a mulher é insuportável. Nem o diabo aguenta a mulher. Por isso que ela está na igreja. Nem o diabo aguenta a mulher. A mulher é insuportável. Ah, porque eu fiz curso não sei aonde, porque eu sou assim. Foi para a escola, não ficou 6 meses na direção da escola. Como é que você vai liderar professores que vão trabalhar com crianças pobres, com criança que não tem o que comer, com criança da favela, com criança que precisa de amor? E a única coisa que alguns crentes não sabem é o que é o amor, porque não conhecem quem é o Pai. Deus tem promessa para esse novo tempo. O Brasil vai ser um país desenvolvido. Nos próximos 20 anos, só não é desenvolvido ainda, não é considerado
segundo o padrão de qualidade para ser desenvolvido, porque a educação não avançou. O ponto ainda que amarra o Brasil para ele não ser desenvolvido é a educação. Não avançou. Nós temos um índice ainda de analfabetos muito grande, e isso arrastou o Brasil para a condição de subdesenvolvido ainda. Mas Deus tem promessas. A estimativa de vida do povo brasileiro está aumentando. Vocês já viram quantos idosos? Isso é promessa de Deus para a nossa vida. E a gente está fazendo o que com essa promessa? Esses lugares altos são para os filhos de Deus, assim como para o povo de Israel. Aquele ministério profético era para Samuel. E ele foi gerado por Ana, que veio através de um problema. E que quem treinou ela foi Penina. Quem é a sua Penina? Quem é que está debochando de você? Quem é que está te humilhando? Você é capaz de agradecer a Deus pela vida dele ou a vida dela? Essa pessoa vai te tirar do lugar onde você está. Essa pessoa vai fazer com que seja gerado um novo momento na sua vida. Samuel vai nascer. Samuel vai nascer. Samuel é um ministério profético no povo de Israel. E aí fez toda a diferença. E agora eu vou para a sociedade, já vou terminando. Fez toda a diferença no povo de Israel. Porque foi através do ministério profético que entrou o momento do reinado dos reis. Que através Samuel ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Saul e Davi. Davi, vocês sabem quem foi Davi? E vocês sabem que quem treinou Davi foi Saul? Deus quer hoje abrir a sua madre. A sua madre pode ser o seu casamento que não está bom. Ou pode ser aquele casamento que ainda não aconteceu. Talvez você não seja casado ainda, mas tenha muita vontade de ser casado. Talvez seja um ministério, talvez você queira ser um evangelista, um missionário, e você tem gerado isso, ninguém sabe, mas tem gerado isso no seu coração. Talvez seja o seu filho, talvez seja um trabalho. Eu tenho várias experiências com trabalho, eu orei ardentemente para passar num concurso. Orei ardentemente, e o primeiro concurso que eu fiz eu não passei. Eu blasfemei, eu tenho vergonha de pensar no que eu falei naquele momento que eu orei. Entreguei para Deus, falei: Senhor, olha só. E sabe o que eu fiz, gente? Olha que crente imbecil. Eu falava assim: Senhor, não vou falar os nomes não, que vocês podem conhecer. Senhor, fulano, mulher burra pra caramba, passou no concurso, por que eu não passei? Ué, mas eu falei mesmo, porque eu vou dar um conselho para vocês. É assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala pro teu pai que está em secreto. Aí lá para você e teu pai, você vai falar tudo. Eu às vezes falo para Jeová: eu queria só arrancar o fígado dele, fazer ensopado e dar para ele comer. Por que você não deixa? Aí eu falei para Deus, mas falei muita besteira. Falei: Senhor, aquela mulher burra, demente, fulano passou. Jeová, me preparei, eu sou preparada, eu sei isso e aquilo, e não passei. Sabe quantos anos eu demorei para passar num concurso para professora? Minha mãe sabe. Quase 6 anos. E vendo todo mundo passar. Aí eu bem falava: é treta, conhece alguém. Igual todo mundo fala. Porque eu fazia parte da estatística de Penina. Porque a Ana, até esse momento, Ana não era diferente nada de Penina. Até esse encontro com Deus. Impactante. Ela conhecia Deus. De ouvir falar. Mas agora ela teve encontro com Deus. E eu fazia parte dessa estatística aqui. Sabe o que aconteceu? Deve conhecer um deputado tal, fulano tal, que botou lá dentro. Porque não é possível, fiz a prova tudo direitinho, estudei pra caramba, sou muito mais inteligente, passei não. Só passei no concurso. Quando eu entreguei totalmente para Deus. E aí passei em 3 logo de vez. Só para Jeová esfregar bem na minha cara. Fala: não, sou eu que sou contigo, Sônia. Para de palhaçada. É um emprego que você quer? Qual é o teu problema? Qual é a tua angústia? Não existe igreja
fortalecida se as famílias não forem fortalecidas. Para de mudar o problema de novo. O problema está na igreja, a igreja não faz isso. Você é a igreja. Como é que essa igreja é lá na sua casa? Você adora o Senhor com a sua vida? Você sabe pedir perdão? Você sabe ser uma pessoa humilde? Você nasceu para servir, ou tua casa é uma bagunça? Eu fui ajudar uma irmã. Sabe que pastora tem que ajudar, né? Ah, que meu marido é uma praga. Menino, homem é um infeliz, que não faz isso, faz aquilo. Quando eu cheguei na casa da moça, gente, a pia cheia de louça. Aí eu já fiquei com vontade de fazer uma libertação. Falei, não quero orar, não. Vamos todo mundo para a cozinha lavar essa louça. Aí tá bom, vamos sentar, gente, o fedor de cachorro na sala. Eu estou falando porque isso acontece. Gente, como é que você vai adorar a Deus se você é porca e relaxada? O irmão. Aí o irmão fala, ai, pastora, minha mulher aqui na igreja é uma coisa, em casa é outra. A mulher reclama o tempo todo. Vamos lá, irmão, vamos fazer uma oração. Cheguei lá, os filhos, tudo pendurado assim, porque você sabe que pastor não é fofoqueiro. É pesquisador. A gente pesquisa a vida dos outros e vê tudo. Aí aquele filho todo pendurado. Aí vai na descarga, tem aquela cordinha assim, ó. E o irmão lendo a Bíblia, orando. E lendo a Bíblia, orando. E o cocô boiando. Gente, eu não aguento isso. Aí o irmão quer que uns cadê a unção de Deus? Não muda de vida. Aí vem, ó, poxa, aquele culto da família foi uma benção, falou de oração. Aí dobra o joelho e ora. E não conserta a cordinha da descarga. E o interruptor tá lá, você dois fios assim, né? Tá um fio aqui, outro aqui. Você enfia um fio aqui, outro ali, o negócio aqui não acende um foguinho, o negócio lá. E o abençoado não é capaz de botar uma tomada ali. Irmão, muda de vida. A tua casa é a igreja. Você é a igreja. Se você mudar de vida, a tua família vai mudar. E eu não estou falando que eu sou boazinha, não. Por que será que eu sei? Estudou muito? Não, porque não vale nada também, gente. É porque aprendeu no coro. Deus treina a gente no coro. Eu quero dizer para você, só para a gente concluir. Acho que eu já passei, né, Davi? Cadê Davi? Meu freio. Ana ouviu, tomou posse, mudou a postura. Ana queria apenas um filho e Deus um profeta. Ela queria ser honrada e Deus, Ele deu honra para uma nação através da vida de Samuel. A oração transforma a mente, a vida, a família, a sociedade. Mas transforma. Você tem que orar e mudar de vida. Se você orar e não mudar a sua postura, seu joelho vai dar calo e você não vai receber nada. Porque você está pedindo mal. A primeira pessoa, bate no teu peito e fala, a pessoa mais importante para mudar sou eu. A pessoa mais importante, não importa a idade não. Não importa. Ah, já estou velho demais. Tá não. Não tá não. Lembra da avó de Timóteo? Lembra de Josué e Caleb? Lembra do próprio Moisés, que começou o ministério com 80 anos? E aí? Hoje pode ser o dia da mudança da sua vida. 2013. Não permita viver da mesma maneira que você viveu em 2012. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode se arrumar mais. Você pode ficar mais bonito, mais bonita. A tua casa pode ficar mais arrumada. Você pode glorificar a Deus em casa. Você pode profetizar a Deus em casa. Você pode vir para a igreja, se quebrantar diante de Deus, receber a palavra que foi liberada daqui, sair, tomar posse, já começar. Cada dia, cada encontro com Deus é diferente. E você vai gerar um novo momento na sua vida. Vamos treinar? Vamos treinar? Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, você está na casa de Deus. Você tem uma angústia no seu coração? Eu tenho várias.
Eu tenho várias. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu tenho várias. Por que você não aproveita agora? Você está na casa de Deus. Tem vários pastores aqui. Vários ministros. Ele não vai te abraçar, não vai botar a mão na sua cabeça, não vai orar individualmente por você. Mas você é único para Deus. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe o que passa na sua família. Deus sabe qual é a sua angústia. Feche os seus olhos. Enquanto eles estiverem cantando um louvor, fala para Deus. Ana não falou em voz alta, não. Por isso que ela foi confundida com uma bêbada. Fala para Deus o que está te angustiando. Quem sabe essa música vai falar com você? Quem sabe através dessa música vai ser liberada uma profecia? Quem sabe através da oração final? Quem sabe alguma palavra que foi dita aqui através da mensagem vai ficar no seu coração e vai fazer você mudar de vida? E Samuel vai ser gerado essa noite. Você vai ter um relacionamento íntimo com Deus, que vai fazer você gerar um novo tempo e tomar posse das promessas de Deus, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ana não imaginava quem seria Samuel. Ana só queria um filho. Ela não podia nem imaginar que Samuel sentaria na mesa com reis e sacerdotes. Ana só queria ser honrada na sua família. Ela não podia imaginar onde o nome dela chegaria na igreja de Nova Vida em 2013. Ela não podia imaginar. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai te surpreender, meu irmão, minha irmã. Consagra a tua vida, consagra a tua família, consagra os teus bens, consagra o teu tempo, consagra, entrega para Deus. Oh Deus, estamos aqui na tua casa. Oh Deus, nós não queremos continuar do mesmo jeito. Oh Deus, a gente não quer participar de cultos, de encontros e continuar, Senhor Deus, na mesma mediocridade do nosso problema. Por favor, Deus, por favor, arranca de nós tudo que não presta. Tira de nós, Senhor Deus, a indiferença, a arrogância, a prepotência, a vaidade, o comodismo, o medo, a ansiedade, a insegurança. Senhor, aqui estão seus filhos, aqui estão suas filhas, aqui estão as nossas famílias. Senhor, cada um de nós está apresentando diante de Ti aquilo que tem nos paralisado, aquilo que tem nos angustiado. Mas estamos aqui na Tua casa, Deus, te pedindo, por favor, não queremos continuar do mesmo jeito. Muda a nossa vida, muda a nossa história. Senhor, eu profetizo famílias restauradas, relacionamentos entre homem e mulher restaurados. Eu profetizo filhos libertos, filhos salvos. Eu profetizo, Senhor Deus, a bênção da provisão na casa de cada um. Eu profetizo uma igreja forte que vai impactar este lugar. Eu profetizo que daqui sairão líderes, Senhor, que vão liderar este município, que vão liderar esse estado, que vão liderar esta nação, líderes comprometidos contigo, pessoas que te amam,
e que te obedecem como Samuel obedeceu. Senhor, abençoa esse ministério. Abençoa, Senhor, do pastor Maurício, a sua família. Abençoa os seus projetos. Revela para ele, Senhor Deus, algo, Senhor Deus, do teu coração para esta igreja. Abençoa o líder, Senhor, do Ministério das Mulheres, o líder, Senhor, do Ministério de Louvor, o líder da intercessão, o líder das crianças, dos jovens, dos homens. Oh Deus, reveste, Senhor, essas pessoas de autoridade. Oh Deus, que essas pessoas, que as suas famílias sejam visitadas por Ti e que eles possam conduzir esta igreja para um novo tempo, um novo momento, aonde, Senhor, a geração de Samuel vai nascer e um ministério forte, Senhor Deus, vai surgir, capaz de mudar uma nação. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque o Senhor não desistiu da gente. Muito obrigada porque o Senhor tem nos ensinado a orar a cada dia. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos tanto para te agradecer. Muito obrigada. Toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja para Ti. Deus, nós Te amamos. Nós Te amamos, mas não queremos Te amar com palavras. Nós queremos oferecer a nossa vida no Teu altar para ser usada como Tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Declare bem forte. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, diga isso, frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Alegria, mais uma vez, bem forte, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aplauda o Senhor. Bem forte. Louvado seja o nome do Senhor.